E se a gente construir uma cidade 100% focada na criminalidade? Será que conseguimos convencer a nossa população que o crime compensa aqui no Cities Skylines 2? Então o objetivo desse vídeo é muito simples. Fazer a cidade mais criminosa do mundo, pelo menos o mundo dos Cities Skylines. Então a gente vai fazer tudo que for preciso para ter o máximo de criminosos que conseguirmos. E o primeiro passo para essa experiência dar certo é a gente estruturar bem a cidade. Fazer uma cidade bem acolhedora para os malfeitores. Eu vou puxar essa rua de 4 faixas aqui, ó, até no final, e a gente vai jogar naquele mapa conhecido já. Só que a estratégia aqui vai ser outra. A gente vai tentar focar bem no mal-estar do cidadão. A gente vai usar essa rua de terra aí em toda a cidade, só nessa principal aqui para não garrar tudo também, né? Provavelmente vamos receber muitos criminosos, né, de outra cidade, mas eu não quero depender só desses criminosos de fora, não. Eu também quero produzir meus próprios delinquentes aqui na cidade. Vou vir até aqui, ó. Aqui desse lado também eu vou fazer algumas. Depois a gente vai destruir algumas coisas para colocar algumas construções maiores, né? Daquele esquema mesmo. A gente faz e depois destrói. Esse jogo aqui para mim é mais um jogo de destruição do que construção. É isso aí, ó. Eu acho que dá para começar desse jeito. Depois eu posso até conectar uma rua para cá, ó, para melhorar um pouquinho o trânsito. E se tem uma coisa aqui no Cities Skylines que ajuda muito a aumentar a taxa de criminalidade, é não deixar a população ser feliz. Então a gente vai ter que ser o inimigo do bem-estar. Só que eu não posso fazer isso de uma vez, porque eu preciso que as pessoas pelo menos venham para minha cidade primeiro, né? Se eu já oferecer mal-estar logo de início, a pessoa não vai querer vir morar aqui. Então eu já vou começar a zonear aqui essa cidade. A gente vai usar primeiro as casas de baixa densidade, né? Eu quero fazer elas bem pequenas, porque a casa grande ela já dá um bem-estar, né? E eu não quero isso agora. Talvez depois eu possa até lançar algumas maiores, mas a princípio eu já quero começar com essas pequenas aí mesmo. Beleza, eu já zoneei aqui com toda a densidade baixa. A gente não tem mais demanda. E por enquanto eu vou começar com ela. E como eu preciso deixar todo mundo triste, eu já vou logo colocar algumas indústrias no meio das casas. Porque a poluição aqui ajuda muito a deixar as pessoas chateadas mesmo. Vai causar um pouquinho de confusão, porque eles vão gostar porque vai ter emprego, mas a indústria vai estar do lado da casa. Não é uma boa, não. Eu já sei por experiência própria. Onde eu moro aqui tem indústria do lado da minha casa. Aí eu aproveito para descontar aqui no Cities Skylines as minhas frustrações. Bem, ó, beleza, já fiz algumas indústrias. Agora o que mais que a gente pode pôr? Zonas comerciais, né? Também vou colocar bem no meio aqui, ó. E eu já vou colocar elas mais na esquina, assim, ó. O legal da zona comercial é que ela já traz muito barulho. E barulho também é uma coisa que atrapalha muito as ideias dos habitantes, né? Faz eles pensarem em fazer coisas ilícitas. E essa cidade aqui vai ficar muito barulhenta mesmo. Depois eu vou passar para a densidade alta, os comércios, aí que vai dar barulho mesmo, de acordo. O pessoal também gosta de comércio, né? Principalmente os bandidos. Eu não posso exagerar muito nessas indústrias porque eu preciso da alta taxa de desemprego para fabricar os criminosos, né? Então eu vou ter que ir desenvolvendo a cidade aos poucos. Acho que os primeiros habitantes estão chegando aí. É o Sávio, trazendo a família dele para cá. Tomara que o Sávio seja um indivíduo bem influenciável para a gente conseguir transformar ele em bandido. Cabeça vazia, oficina do diabo. Beleza, a gente já tem 18 habitantes, 24 habitantes por hora. Quer dizer, então, que não passou nem uma hora, né, que a cidade abriu as suas fronteiras. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a população. Por enquanto tá só 3% de desemprego, né? Isso é um problema. A gente vai mirar ali mais ou menos uns 20%. E a gente vai prestar bem atenção aqui, ó, na probabilidade média de crimes. A intenção vai ser deixar essa taxa aqui o mais alto possível. Parece que ela já tá aumentando aí, ó, já tá em 3%. No final do vídeo a gente vai ver se resolveu. Beleza. Eu preciso colocar também alguns serviços básicos, né, para esse pessoal não morrer antes de virar bandido. Então eu já vou colocar os serviços mais afastados também, né, nessa área. Antigamente eu fazia aqui as indústrias por causa do vento, mas agora pouco importa, né, a direção do vento. Eu vou colocar aqui as coisas boas. Posso colocar um postinho e um cemitério pequeno. Eu acho que vai ser bem útil aqui na nossa cidade. Posso colocar também um bombeiro, porque tem muito criminoso que gosta de tocar fogo, né? Então ele vai poder tocar fogo, mas vai ter que ter alguém para pagar, né? E agora a gente precisa dos serviços básicos, né? Que é o saneamento. A gente vai colocar escoadouro de sempre, bem perto. Aqui provavelmente vai ter casa. E um cano jogando esgoto quase dentro da sua casa 24 horas por dia deixa a pessoa bem injuriada. Outra coisa, eu posso colocar uma caixa. Eu vou pôr ela aqui no meio mesmo da cidade. Ela faz um pouco de barulho, o que é bom para o nosso objetivo, que é atormentar a população.
Outra coisa que a gente precisa também é energia, né? A energia vai ser aquele esquema que a gente já tá acostumado, só que eu vou começar com o tradicional transformador aqui, ó. Comprando energia de fora, para sentir como é que vai ser a cidade antes, né? Ó, posso conectar aqui e começar comprando. Aí depois a gente vai produzir aí nossa própria energia. Só não posso colocar a polícia, né? Porque falta de patrulhamento vai ser essencial para os nossos bandoleiros aí, né? Poder saquear os comércios à vontade. Deixa eu ver o que mais que falta. Eu também não posso colocar escola, né? Porque senão vai vir aqui o pessoal do ProErd, aí você já sabe, né? Que o leão vai vacaiar tudo. Mas a gente pode atrair mais pessoas para nossa quadrilha, digo, para nossa cidade. Eu posso dar um incentivo aqui nos impostos, ó. Posso passar aqui o imposto residencial para 8%. Por enquanto. Só que eu vou ter que recuperar esse prejuízo nos serviços. Por enquanto a gente tá comprando energia, não faz diferença eu mexer, mas na água eu vou deixar em 50%. Na verdade, todos os serviços que eu oferecer para a população vai ser só meia bomba mesmo, para falar que tem, porque se tem uma coisa que faz mais raiva na gente é chegar do serviço e não ter água para tomar banho. Isso aí mexe com o psicológico do cara. Então é esse tipo de coisa aí que a gente quer proporcionar, né, para a população. E para aproveitar essa demanda que a gente tem e atrair mais pessoas, eu posso usar ela, que é a densidade média, né? Não faz muita vantagem para nossos planos aqui não. Ela é um lugar bem agradável, né, para a pessoa morar. Eu gosto mais de colocar para esse propósito é a habitação de aluguel acessível, que ela é muita gente para pouco espaço, apartamento apertado e é daquele jeito, é a fila para tomar banho e só vai deixando o cara nervoso. E é bom que ela vale para densidade alta e é o que a gente tem demanda para ela. Então a gente vai colocar alguns prédios aqui de densidade alta, de aluguel acessível. Vou pôr mais pro meio aqui, no centro da nossa cidade. A densidade média já voltou a subir, a gente está crescendo quase 100 habitantes por hora agora. Só que a gente está perdendo dinheiro, perdendo um pouquinho. E o que eu vou fazer? Para aproveitar que eu ainda tenho dinheiro, eu vou fazer o parque eólico que a gente costuma fazer, né? Para explorar bem a venda de energia. Eu vou ter que financiar isso aqui de algum jeito, então vai ser vendendo energia. E é bom que eu pego 2 coelhos com a caixa d'água. Eu proporciono barulho na cabeça do habitante e vendo a energia para fora. Eu vou colocar até mais perto aqui, ó, das casas. Espero que o Maurício não esteja por aí. Porque hoje ele vai ficar com raiva, se eu tiver. Isso aqui valoriza muito a cidade, ó. É energia limpa. Eu vou conectar esse trem tudo aqui então e já volto. Beleza. Então já tá tudo conectado, tudo produzindo barulho e energia. E já estamos exportando toda a energia praticamente. Eu já vou até colocar mais estação aqui para a gente maximizar esse lucro. Vou pôr 2. Do lado aqui das casas mesmo, porque ela também produz ruído. Beleza, a cidade já tá pegando um pouco de forma e a gente pode olhar aqui como é que anda o desemprego. Tem 13% de desemprego, isso aqui é muito baixo e infelizmente a gente vai ter que criar mais indústria para produzir mais fumaça. Quem quer morar do lado de um charutão desse aí de 30 metros, soltando fumaça 24 horas? Parece que os doces de Natal, né? Eles ainda enfeitam ele ainda. Vê se o pessoal tá satisfeito aqui. Ó, tá triste, ó. E se a gente for ver, ela tá triste porque o risco de criminalidade já tá em 15. Maravilha, estamos conseguindo progresso aqui na nossa cidade. Mas tá feliz com as casas espaçosas. Vou deixar ela com essa casa espaçosa aí, eu não vou atrapalhar não. Outros dados que a gente pode ver da nossa cidade é o barulho. Tá mais concentrado aqui nas nossas turbinas, né? Só que já tá começando a ficar um pouco espalhado aí, ó. Então a gente não pode exagerar também. Aqui eu pus muito, já tá começando a ficar vermelho. E se ficar muito ruim também, aí ninguém vai querer morar, né? Eu preciso do cidadão. Eu preciso dele triste, mas eu preciso dele. Tem que lembrar de não colocar nenhuma indústria aqui do lado da água, né? Porque vai intoxicar todo mundo e eu não quero isso. Agora já tem mais densidade média e a gente já tá lucrando, ó, tá vendo? 6 mil. Ó, se a gente for ver aqui, eu quero mais demanda residencial de alta densidade, que é onde a gente cria mais bandido. Esses aqui são os fatores para a gente ter demanda residencial de alta densidade, seriam os aluguéis acessíveis, né? E a felicidade é um fator para a gente conseguir isso. E se tiver edifícios ocupados, obviamente também não vai ter demanda. Então, eu vou ter que fazer uma gracinha aqui pro pessoal, aproveitar que a gente está ganhando muito dinheiro e vou vir aqui. Eu nunca fiz isso antes. Vou dar um benefício para o povo de 5%. Ó. A gente está dando 14 mil para 836 pessoas. A gente está dando aí mais ou menos R$16 para cada pessoa. Só por morar aqui na nossa cidade. Ó. Eu parei aqui e fiz essa conta. Show de bola, né? Quem não vai querer morar nessa cidade aqui e ganhar R$16? Já dá para comprar bastante coisa aí no mercado.
Basicamente a gente tá tendo só a média densidade agora, né? Ninguém quer morar nas nossas casas. Eu vou dar uma aumentada de tamanho aqui em algumas, porque pode ser que às vezes ajuda. E também eu vou colocar as de densidade média, né? Que é o que tá pedindo mesmo. Basicamente a gente vai ter que gastar bastante dessa demanda aqui. Vou ir gastando aqui então. Gastei a demanda de densidade média, já tá começando a aparecer. Só que já apareceu da densidade alta, que é a que a gente quer, né? A gente vai ter que deixar a cidade mais vertical. Eu fiz essas ruas extras aí para dar mais opções para a gente zonear. Vou colocar alguns aqui de aluguel acessível. Nem sei se seria a melhor opção esses de aluguel acessível ou se já poderia ir com esses de alta densidade normal, né? Mas no nosso caso aqui que a cidade não tá tão atrativa para morar, eu acho que o de aluguel acessível pelo menos as pessoas vão querer morar lá, né? Essa cidade faz um barulho infernal, não consigo sequer ouvir meus pensamentos. Dessa vez eu dou razão, né? Ninguém se sente seguro saindo à noite, com essa criminalidade toda. Será que querer mais policiamento é pedir muito? No nosso caso aqui é, né? Porque vai contra o objetivo do vídeo. Queria que o nosso sistema de educação fosse mais organizado. A Aline tá falando que tem muitas vagas. O Camilo tá achando o clima ameno. Deve ser a última atualização. Nicole, bastante tempo livre. Isso aqui é bom, ó. Eu preciso que o habitante tenha tempo livre para ter ideia de Jerico. A gente pode ver alguns dados da cidade, ver como é que tá esse barulho realmente, ó. Ó, e tá bem dividido, tá vendo? Ó, acho que não tem nenhum lugarzinho que tá muito tranquilo. Aqui parece que tá bem legal de morar, ó. Eu vou ter que colocar algumas indústrias aqui também. A coisa melhor que tem é você morar do lado da oficina. Deixa todo mundo feliz. Vamos criar mais vagas de trabalho aqui para a população também. Mas a cidade tá pagando para as pessoas morar, ó, e tá lucrando 6 mil. Eu poderia dar mais dinheiro para a população decidir mudar. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou dar mais dinheiro para a população. Eu vou dar agora 10% de toda a nossa renda para os habitantes. Só para ter bastante dinheiro correndo na cidade. Tá dando R$ 330 aproximadamente só para a pessoa morar aqui na nossa cidade. Um lugar que tem emprego para a população e ainda ganha R$ 330. E a cidade já tem quase 2 mil habitantes. Agora você vai ver gente querendo mudar para cá à vontade. Não vai nem se ligar aí com barulho, tanto faz agora. Já tá até aparecendo algumas casas aqui do lado do pirulicóptero. Vocês lembram aí do pirulicóptero? É, ó, tanto aí, ó. Aquilo que você girava aí, ele saía voando e caía na casa do vizinho. Só que a pá do pirulicóptero ficava pra cima, né? Essa daqui fica de lado. Esse pirulicóptero aqui não conseguiria voar, não. Tem vezes que eu desbloqueio essas memórias aí da minha época de infância. Eu tava tudo empoeirada já. Vou colocar mais indústrias, só que aqui eu tenho que colocar com mais cuidado, porque já tem muito barulho, né? Estão pedindo para colocar mais escritórios, vamos colocar uns escritórios também. Não sei se vai agregar muita coisa, né? Porque o pessoal da nossa cidade não tem educação para trabalhar nos escritórios, mas para roubar os escritórios deve ter, né? O problema é que eu tô indo na contramão, né? Eu tô dando dinheiro de graça para as pessoas, ninguém vai querer roubar não, hein? Mas isso aqui vai ser só por um tempo. Se a gente for ver, a gente tá crescendo quase 200 por hora. E quanto mais a gente cresce, mais a gente vai perder dinheiro, né? Dando dinheiro para as pessoas. Depois a gente vai fechar essa torneira aí. Vai ser só para atrair a população mesmo. A cidade também é tão ruim que você tem que pagar para a pessoa morar. Ó. E tá até bonitinho, né? Tá separadinho. Acho que vai aumentar aí a densidade, não demora. Se a gente for ver aqui, o cidadão tá muito feliz, né? 16 pontos a mais de felicidade só por causa dos impostos justos. Eles estão achando bem justo a gente dar R$ 330 para eles, somente para morar na cidade. Mas o risco de criminalidade também lá vai subindo ali e ninguém tá reparando, tá vendo? Já tá em delas já, ó. Já tem um tempo que a gente não vê, né, como andam os crimes na cidade. A gente pode ver aqui, antes de dar a cartada final, já estamos com 74% de probabilidade de crimes. Isso é ótimo, né? Depende do ponto de vista, mas é muito bom, né? Ó, acabou de subir mais. E tem uma coisa que a gente faz que aumenta ainda mais essa taxa de crime. É uma politicazinha sem vergonha que tem aqui, ó. Política municipal. Promoção da cidade. Basicamente, a gente vai fazer publicidade da nossa cidade, né? Vai contar para todo mundo que aqui a gente paga R$ 330 para a pessoa morar. Só que com isso, vai aumentar a taxa de criminalidade próximo aos pontos turísticos em 20%. Isso é muito bom, só que a gente ainda não tem ponto turístico, mas a gente vai pôr isso. Já vou deixar. Ainda estamos ganhando 7 mil por hora. Então a gente consegue tancar isso tranquilamente. Ó. Atrações turísticas. Talvez eu não consiga colocar essa torre aqui, ó, gigante, que seria a melhor opção,
que ela gasta 160 mil por mês. Eu acho que não dava, não. Parque aquático, parque de diversões que oferece atividades aquáticas para crianças e adultos. Vamos colocar no centro, porque ele aumenta a criminalidade ao redor das atrações, né? Então a gente vai colocar aí, ó, no centro. A gente poderia colocar até esse farol antigo, ó, que é 25 mil. Mas vamos ver como é que a cidade vai reagir, ó. Eu acho que com esse parque aquático aqui já vai resolver. Ó, e já tá começando a aparecer um monte de problema por causa do nosso orçamento ali com saneamento básico. E isso é muito bom. Tá deixando as pessoas meio tristes, mas os impostos justos ainda ajudam, né? Fornecimento de água inconstante já tá deixando menos 18. É uma coisa triste isso aí. Faltar água a gente fica bravo mesmo. Mas eu vou deixar por enquanto, eu vou deixar essa experiência aí na cidade por enquanto, porque vale a pena, a pessoa tá ganhando dinheiro para morar aqui, então o que que custa ela esperar um pouquinho a água voltar, né? Não tem precisão de eu colocar isso na mesma hora aí. Eu vou esperar passar uns dias aí sem água. Enquanto isso a gente pode olhar aqui, ó, deve ter poluição aí no meio da cidade, quer ver? Aqui, ó, poluição do solo. As nossas fábricas, porque a gente tá fazendo elas bem pequenas, elas não estão poluindo o solo ao redor ainda não, tá vendo? A poluição sonora, agora a cidade tá bem barulhenta, ó, em todos os locais. A felicidade a gente pode ver que é poucas mesmo, né? Só quem mora aqui do lado do Aqua Beach, mas a maioria já tá triste por causa da água, né? Acho que eu já posso restabelecer o serviço. Só aumentar aqui um pouquinho, eu consigo ver ali se já é o bastante, ó. Um tequinho que você dá aqui, ó, já volta a água. Tá demorando, hein? Ó, eu tenho que deixar em 100% agora para a água voltar a funcionar. Ó. Se eu abaixar aqui, ó, todo mundo fica sem água. Se eu levantar, acabou a água. Voltou a água. Acabou. Voltou. Vou ter que deixar aqui mesmo, né? Olha como é que aumentou a nossa demanda. A gente vai gastar isso aqui agora. Vou colocar mais pessoas desse lado aqui agora. Posso abrir alguns zoneamentos aqui do lado de cá. E tem que colocar indústria, né? Não posso deixar sem, não. E uma coisa que a gente esqueceu de colocar nessa cidade seria a coleta de lixo, né? E eu vou ter que colocar pra cá, né? Senão vai incomodar a população. Só que não, né? Beleza, onde fica o lixão da cidade? O problema é que a caixa d'água ela não está sendo suficiente. Eu vou ter que colocar outra caixa d'água. Já tem mais demanda, né? Densidade média. Eu vou zonear um pouco aqui perto do lixão. O pessoal não tá nem aí, ainda não começou a dar muito lixo, né? O lixão ainda é novo. O trator ainda tá meio que preparando o solo ali ainda. Achei que era uma polícia aqui agora. Até assustei. A cidade já tá com uma cara legal, ó. Aqui a gente tem o jambalaya. A pessoa consegue se divertir aí vendo o trator revirar o lixo, ó. Da janela do quarto ela consegue, ó. Quer melhor ver um trator trabalhando? É bom demais. A cidade tá bem agradável, ó. Não tô explorando de ninguém, né? Vocês estão vendo que eu não tô explorando de ninguém nesse episódio. Agora o trem tá ficando bom. Eu fiz a conta aqui, a gente tá pagando quase 3 mil pra cada pessoa morar aqui. Tá saindo 2.947 para cada habitante morar na nossa cidade. Eu acho que faz o habitante acabar esquecendo dos problemas. Vamos esperar todo mundo vir para a gente cortar esse benefício. Aí o circo vai pegar fogo. Eu já tô zoneando aqui sem saber mais. Como se não houvesse amanhã. A hora que o pessoal começar a ficar sem dinheiro aí e ter que trabalhar num desemprego a mais de 20%, você vai ver as coisas sair do controle rapidamente. O trem vai ficar feio aqui. E uma coisa que eu posso fazer, que eu já tô vendo aqui que tá dando problema demais de saneamento básico, eu vou colocar aqui um tratamento de água. Se você for ver, nem incomoda tanto, ó, a poluição baixa, poluição atmosférica baixa, poluição sonora baixa. Então ninguém vai incomodar. Então eu já zoneei quase toda a cidade, ó. Agora a gente pode implementar o nosso novo plano. 18 de felicidade com esses impostos. As pessoas veem de acordo mesmo, já tem quase 5 mil pessoas. Mas agora é a hora de eu fechar a torneira, quer ver? Vamos ver o que vai acontecer com isso. Vou voltar a 12% ainda, já vou voltar com tudo. É agora que nós vai ver quem que gosta da nossa cidade mesmo. Esse povo aqui que tá no congestionamento, ó, nem tá sabendo da novidade. Eles ainda tá no caminho ainda. O pessoal já tá começando a ficar triste, ó. Neutro, neutro, triste, ó. Tem um triste aqui, ó. Mas não fica triste não, só. Vou pintar sua casa. Aí, ó. Graças à atualização da Paradox, agora sua casa pode ser pintada. De graça ainda. Só os charutão soltando fumaça.
Se você olhar no skyline da cidade. Pior que tem uma cidade aqui perto de casa que é assim, viu? É cheio dessas chaminézão aí soltando fumaça, acredita? Isso existe na vida real. E provavelmente as pessoas não ganhavam nada com isso. A não ser fumaça, né? Todo mundo ficava defumado. Já que a gente já tocou o terror aqui à vontade nessa cidade, vou deixar o jogo passando aqui por um tempo, depois a gente volta pra olhar como é que ficou. Então eu já tô de volta aqui, pessoal. Deixei o jogo passando um bom tempo e a gente vai ver como que ficou a taxa de criminalidade da nossa cidade. Ficou em 99%. Se eu deixasse rodando aqui mais uns 10 minutos, talvez a gente alcançaria os 100%. 15 crimes por mês, né? O que é muito, né, para uma cidade desse tamanho. Tem 23 criminosos à solta aí na cidade e a taxa de crimes bem-sucedidos caiu para 68, tá vendo? O criminoso ainda não tá conseguindo ter sucesso, mesmo sem polícia. Já tava editando o vídeo aqui, resolvi dar uma olhadinha na cidade e finalmente a gente conseguiu bater 100% na taxa de criminalidade da cidade. Os criminosos também estão sendo mais bem-sucedidos. Nossa cidade virou quase uma Gotham City, né? Só que sem o Batman. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, né? Que gostam desses desafios questionáveis. Hype esse vídeo também, se aparecer essa opção. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. Vou deixar aqui do lado um vídeo onde construímos um zoológico com apenas um bicho e ainda conseguimos ganhar dinheiro. Clica aí. Acho que você vai gostar de conhecer o William. Eu vou ficando por aqui então. Um abraço e até mais.